Nossa história começa um pouco antes de 1937. Vamos a 1935. Naquele ano, um levante comunista tentou derrubar Getúlio Vargas e implantar o comunismo no país. A intentona comunista, frustrada por não ter apoio popular, político ou militar e por ter sido mal organizada, serviu para fomentar ainda mais em Getúlio Vargas a necessidade de conter os ânimos partidários em nome da ordem no país. A intentona, na opinião da professora Heloísa Starling, da Universidade Federal de Minas Gerais, foi um erro de avaliação provocado por informações erradas enviadas a Moscou pelos comunistas brasileiros. Foi um erro de avaliação da Internacional Comunista em Moscou, que sabe pouco sobre o Brasil. Então, te dá uma dimensão de que as informações e a capacidade de análise da realidade brasileira em Moscou, na Internacional Comunista, são muito ruins. As informações que chegam pelos membros do Partido Comunista são informações que tendem a gerar um otimismo ilusório. No cenário conturbado dos anos 30, recheado de radicalismos políticos e carregando um histórico de violência política, a intentona uniu aliancistas da Aliança Nacional Libertadora e os comunistas do clandestino PCB. A ANL havia sido colocada na ilegalidade por Getúlio em julho de 1935. O fato acirrou ânimos e provocou a intentona. A aliança entre os dois grupos já seguia a nova ordem do comunismo mundial, como explica o professor da Universidade de São Paulo, Oswaldo Codiola. O Partido Comunista no mundo inteiro já tinha passado de uma política de classe contra classe para uma política de frentes populares. Significava de unir todos os setores que fossem contrários a nazismo, fascismo, inclusive com a burguesia que fosse antifascista. Debelada a revolta em Natal, Recife, no Rio de Janeiro, Getúlio ouvia de seu ministério que era preciso punir exemplarmente os envolvidos na intentona, como escreveu em seu diário. Continua a pressão das forças militares e da população civil para um castigo exemplar aos rebeldes. A Constituição, porém, não permite várias medidas aconselhadas, só suspendendo parcialmente os efeitos da própria Constituição. As punições vieram. Olga Benário foi extraditada grávida para a Alemanha, Luiz Carlos Prestes e os outros líderes do movimento presos. E o clima de radicalização política ficou ainda mais evidente. O estado de sítio, suspendendo diversas garantias constitucionais, foi pedido pelo presidente Getúlio Vargas no dia 25 de novembro de 1935 e aprovado pela Câmara e pelo Senado no mesmo dia. O pedido foi publicado no jornal Diário de Notícias. Que a insurreição armada emergiu com a finalidade de subverter a ordem política e social por meios violentos, a fim de implantar-se um regime extremista, não há dúvida. Carece o governo, neste instante, de todos os meios para que não periclite a segurança da República, ameaçada por elementos de perturbação, organizados e já em ação violenta. Solicito, pois, seja autorizado a declarar em estado de sítio o território nacional pelo prazo de 60 dias. Crescia o movimento integralista de Plínio Salgado, na esperança de compor um eventual novo governo de Vargas a partir de 1937. Os integralistas apoiaram todas as ações do governo contra os comunistas, na esperança de ter o aval de Getúlio ao seu candidato na disputa em janeiro de 1938. No momento do golpe, em 10 de novembro de 1937, também deram suporte. A esperança era de que o Estado Novo seria para os integralistas, mas quando perceberam que o novo governo não era para eles, promoveram uma revolta, a Intentona Integralista de 1938. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica. Os integralistas pegam em armas e tentam atacar o Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro. É a chamada Intentona Integralista. Aí sim, foi a sopa no mel para o governo Vargas. Ele elimina toda e qualquer existência de agremiação político-partidária, tanto à esquerda quanto à direita. Em dezembro de 1937, 20 dias após o golpe, Getúlio decidiu pela extinção dos partidos políticos, inclusive a AIB, permitindo que a mesma funcionasse apenas como clube, mas com outro nome. Em seu diário, o presidente registrou que Plínio Salgado estava de acordo com a decisão. O Decreto-Lei 37 foi assinado em 2 de dezembro. Pela manhã eu assinara o decreto dissolvendo os partidos e a ação integralista. Houve desgosto e inquietação entre eles. Não houve, porém, o propósito de hostilizá-los. Foi um ato de governo necessário. Dias antes, Getúlio já recebia informações de que os integralistas tentariam algum tipo de levante. Mais tarde, em março de 1938,
a polícia de Vargas frustrou uma tentativa de golpe dos integralistas. No dia 13 de maio, Getúlio descreveu em seu diário as medidas que seriam tomadas contra os envolvidos no levante. A decisão se deu em uma reunião do presidente com os ministros. Combinamos a criação de um tribunal marcial para o julgamento sumário dos culpados, a deportação dos suspeitos para Ilha Grande e Fernando de Noronha, a reforma do processo e da lei penal e o restabelecimento do artigo 177 da Constituição. Em resumo, os julgamentos seriam sumários, a pena de morte ficava restabelecida, assim como a possibilidade de aposentadoria ou reforma compulsória de servidores públicos a bem do interesse do regime. Embora já em 1938, a intentona integralista foi o resultado da frustração de Plínio Salgado com os rumos do Estado Novo. Getúlio não incluíra os integralistas no governo. O golpe de 10 de novembro de 1937 é, portanto, o resultado de uma série de eventos que começaram com as revoltas tenentistas nos anos 20, continuaram com a Revolução de 30, quando Vargas chegou à presidência, passando pela Revolução Constitucionalista de 32 e teve seu ápice no Levante Comunista e no Plano Cohen, uma farsa montada pela polícia de Vargas e pelos integralistas, dando conta de uma suposta tentativa de golpe de novo pelos comunistas. A mistura no caldeirão político resultou no autoritarismo do Estado Novo, como explica o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília. Existe tal impasse e empate de forças entre os protagonistas da luta de classes, vamos lá, burguesia e proletariado, como gostam de dizer os marxistas, que isso permite a ascensão de um líder que aparentemente está desvinculado de uma classe e de outra, e surge então como um árbitro autoritário, no caso. Fruto do seu tempo. Além das disputas políticas, a crise econômica que se estendia desde os anos 20, na chamada Grande Depressão, e a quebra da Bolsa de Nova York em 29, não poupou o Brasil. O professor Antônio Barbosa explica. Ela atingiu fortemente a economia cafeeira, que não apenas era o sustentáculo da pauta de exportações do país, como era o próprio sustentáculo da política brasileira. E ao longo dos anos 30, o que aconteceu no mundo inteiro, praticamente sem exceção, é a falência do liberalismo. Na medida que os anos 30 avançam, há uma descrença generalizada na política, nas ideias liberais, na atuação do parlamento. Em meio a esse clima de radicalismo e descrença nas instituições, o país esperava pelas eleições presidenciais em janeiro de 1938. Estabelecidas pela Constituição de 34, seria a primeira vez desde 1930 que os eleitores brasileiros iriam às urnas. Agora, as mulheres também votariam, mas a eleição não ocorreu. Mesmo sem eleições, a mobilização para lançar candidaturas foi intensa. É sobre esses bastidores que vamos falar no segundo episódio da série Estado Novo, 80 anos. Já percebendo os primórdios da sucessão presidencial, fui à casa do Antônio Carlos e não o encontrei. Estava em reunião com Flores da Cunha e outros na residência vizinha do embaixador José Bonifácio. Chamado, veio eufórico ao meu encontro. Valadares, o seu presidente Vargas vai ser deposto. Como assim? Venho de uma reunião onde está o Flores. A situação do presidente é muito precária, salvo se ele caminhar firme para a eleição. E você, qual é a sua atitude? Caio com o presidente. É um estoicismo. Este homem nem marca mais audiência para o presidente da Câmara. Conversamos um pouco, deixei Antônio Carlos mais calmo e dirigi-me ao Palácio Guanabara. Encontrei o presidente na saleta que dá para a escada à direita de quem entra, despachando papéis. Ouviu-me atentamente e recomendou. Volta lá e traz o Antônio Carlos. Ao chegarmos, o presidente continuava na mesma saleta despachando seus intermináveis papéis debaixo de uns respingos de chuva que caíam de goteiras do telhado. Que isso, presidente? Estou deixando este telhado para você consertar. Antônio Carlos estremeceu. Ouviu a conversa do presidente sobre a política do Rio Grande, com leitura de cartas. Quando saiu, disse-me: o presidente está muito forte. O diálogo que você ouviu é uma dramatização de um trecho do livro de memórias do ex-governador de Minas Gerais, Benedito Valadares. Em tempos idos e vividos, Valadares conta diversos episódios de sua vida política, entre eles os que antecederam o golpe que instalou o Estado Novo.
A escolha de um candidato à presidência para suceder Getúlio Vargas foi um desses momentos. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica que Benedito Valadares era um personagem central para a política de Getúlio. No caso de Minas, ele identificou em Benedito Valadares uma liderança incontestável. Vai fazer tudo para não permitir que essa aliança se rompesse. O presidente da Câmara dos Deputados, Antônio Carlos de Andrada, de Minas Gerais, queria o posto de candidato da situação. Antônio Carlos tentava recuperar espaço na política, como pontua o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Tinha pretensões de retomar o mando político no Estado, que já não tinha mais, porque o que Getúlio não queria? Não queria ninguém que lhe ofuscasse. E Antônio Carlos, como líder da Revolução de 30, por ser o Andrada, por ter um prestígio muito grande, tanto que depois, em 46, o Andrada volta com muito prestígio. Havia ainda o governador de São Paulo, Armando Salles, que mesmo sem o apoio de Vargas, deixou o cargo para concorrer. Vargas não queria que governadores disputassem a presidência. A ideia era evitar brigas entre as unidades da federação. Para tentar solucionar o problema, o presidente incumbiu Benedito Valadares de organizar uma convenção reunindo aqueles que apoiavam o governo em todo o país. O objetivo era definir um nome de consenso e garantir a eleição, como escreveu em suas memórias Benedito Valadares. Desta convenção sairá, pois, para a nação a certeza de que o pleito que se vai ferir para a escolha, em voto secreto, do futuro presidente da República, obedecerá aos mais puros sentimentos democráticos. O regime, já consolidado pela autoridade moral com que, no governo da República e nos estados, vêm sendo exercidos os cargos públicos, terá agora sua glorificação. Este nome seria o do ex-ministro de Vargas, o paraibano José Américo de Almeida. A decisão saiu no dia 25 de maio de 37, em uma convenção no Palácio Monroe, a sede do Senado. A eleição de 38 seria a consolidação da Carta Constitucional de 1934. Seria a primeira eleição presidencial direta depois da Revolução de 30. Em 34, logo após a promulgação da Carta, Getúlio Vargas fora eleito pelo Congresso Nacional, portanto, indiretamente. A eleição era o último passo para a consolidação democrática. Consolidação esta que não viria. José Américo, escolhido pela convenção, saiu então em campanha, mas não durou muito, pois apesar de ser um candidato situacionista, ele tentou desvencilhar-se de Vargas, como observa o professor Antônio Barbosa. José Américo sabe perfeitamente bem que desvincular-se de uma figura profundamente centralizadora, com tendências ditatoriais, como era o caso de Getúlio, seria a possibilidade de ele angariar apoio nos grupos liberais do país. Eu acho que essa é a saída. Ou como conta em suas memórias Benedito Valadares. Dias depois, afastado do ambiente calmo das montanhas mineiras, começaram os discursos inconvenientes de José Américo. Inconvenientes foram os que pronunciou no Nordeste contra o seu maior eleitor por tabela, Getúlio Vargas. Refleti que, debaixo de balas, não iria com ele às urnas e parti para o Rio, a fim de pedir explicações. A partir desses episódios, a candidatura de José Américo perderia a sustentação do governo. A esta altura, o outro nome da situação era o de Armando Salles, de São Paulo. Como nenhum agradava ao presidente, Getúlio e Valadares combinaram de buscar um terceiro nome para concorrer, fazendo com que Américo e Armando Salles desistissem. Tudo isso ficou registrado no livro de memórias de Benedito Valadares. O senhor aceita um paulista desde que não seja seu adversário? Aceito. Combinamos que eu mandaria no dia seguinte um emissário ao Cardoso de Melo Franco e outro ao Flores da Cunha, convidando-os a conversar sobre o assunto. Em certo momento, o presidente perguntou: Por que é que você indicou José Américo? Não se lembra que quando saí agastado do Rio, o senhor me mandou articular o nome do José Américo? Ah, José Américo é doido. Mas os candidatos não desistiram e a busca por um terceiro nome não prosperou. Tanto Getúlio Vargas em seu diário, como Benedito Valadares em suas memórias afirmavam que a situação política se complicava. Nas ruas e na imprensa, a intenção de Getúlio Vargas de permanecer como presidente da República já era tida como certa e cantada em marcha, como a de Antônio Nassara com o título A Menina Presidência. A letra faz alusão a dois nomes que buscavam o apoio de Getúlio para concorrerem: Armando Salles Oliveira, o seu Manduca, e Oswaldo Aranha, embaixador do Brasil em Washington, o seu Vavá. E acabava dizendo que quem ficaria com a menina presidência seria o seu GG, ou Getúlio Vargas. Será seu Manduco, será seu Vavá?
Entre esses dois meu coração balança porque na hora H quem vai ficar é seu GG. Pela oposição a Getúlio, o ex-presidente Arthur Bernardes ensaiava sua candidatura. Plínio Salgado, líder da Ação Integralista Brasileira, era outro nome que sonhava com o posto. Arthur Bernardes governou o Brasil entre 22 e 26. São desse período revoltas tenentistas como a Coluna Prestes e os levantes dos 18 do Forte e Paulista. O professor Antônio Barbosa explica que Bernardes teria dificuldades para voltar a ser presidente. Apesar dele ter passado para a história como um político marcantemente nacionalista, ele saiu da presidência profundamente queimado. Aliás, ele para tomar posse já foi difícil e vai passar praticamente os 4 anos de presidente governando sob estado de sítio. Então, existem arestas muito difíceis para Arthur Bernardes transpor e novamente se candidatar à presidência. Senador e ex-governador de Minas, Antônio Anastasia, afirma que Arthur Bernardes tinha um perfil autoritário, linha dura. Ele recorda que por muitos anos o bernardismo, corrente que seguia o ex-presidente, era encarada como uma linha radical. Apesar de ser muito nacionalista, o que sempre o aplaudimos, mas ele era um homem de fato da linha dura. Ele não admitia muita divergência no seu governo. Ele, em 32, é preso. Ele fica contra o Benedito, contra Getúlio. Ele se refugia numa fazenda entre os Minas, é encontrado, é preso e exilado. Quando ele volta do exílio, com a anistia depois de 34, ele tem pretensões, mas ele não tem apoio em Minas. Então ele não teria nenhuma chance eleitoral de se eleger em 38. Ele podia se aliar. A eleição ou a dificuldade de consenso em torno de um nome foi um dos estopins para o Estado Novo. No entanto, para o professor Antônio Barbosa, a implantação do governo autoritário vai além disso. A questão é muito mais ampla e está diretamente ligada ao projeto político que Getúlio Vargas representava. Um projeto de modernização do país pela via conservadora, pela via autoritária. O que Getúlio vai fazer desde o momento em que ele chega à presidência, esse é um dado importante. Não adianta nós pensarmos no Getúlio ditador em novembro de 37. Desde que ele começa a governar, essa convicção de que a democracia não seria o remédio para os males do Brasil está muito claro em Getúlio. Sem consenso, a ideia de um golpe ganhou força. Após meses de reuniões e tentativas de conciliação entre governadores, ministros e parlamentares, o próprio Benedito Valadares desistiu. Partiu dele a sugestão para que Getúlio deixasse a ideia da eleição de lado e instituísse um regime novo, permanecendo à frente da presidência da República. No terceiro programa da série Estado Novo, 80 anos, vamos falar sobre os últimos acontecimentos que levaram ao cancelamento das eleições e à decretação do golpe. Encontrei o presidente na saleta da escada, na faina de despachar papéis. O senhor sabe o que venho propor? O quê? A revolução. Eu sabia que você chegava até aí. Você é sincero, os outros não são. Mas há condições. Quais são? Que os militares sejam claramente informados e aceitem a revolução. Que a força pública de Minas não seja requisitada. Irá sob meu comando. Não quero que o povo mineiro diga que fui para a revolução como Maria vai com as outras. Aceito as condições. Quanto à primeira, você mesmo vai conversar com os ministros da Guerra e da Marinha. Ele quis insinuar que, se a revolução triunfasse, eu continuaria no governo. Não, presidente, não quero agir nesse assunto por interesse. Vitoriosa a revolução, o senhor será o ditador e fará o que entender. Getúlio mandou buscar o texto da nova Constituição e me entregou. Talvez tenha de fazer alguma modificação nesta Constituição. Pode fazer. Este diálogo está transcrito no livro de memórias do ex-governador mineiro e ex-senador Benedito Valadares. No episódio em questão, que o próprio Valadares intitula Entreguei os Pontos, o então governador de Minas desiste da busca de um candidato de consenso entre as forças governistas e declara a Getúlio Vargas o apoio ao golpe que seria o Estado Novo. Na mesma passagem, fica claro que o Estado Novo já vinha sendo articulado no governo ao mesmo tempo em que se buscava um candidato para as eleições. Era essa a intenção de Getúlio, que já encomendara a Francisco Campos um novo texto constitucional.
O diálogo também mostra o papel-chave de Valadares em todo aquele processo, como conta o professor de História da Universidade de Brasília, Antônio Barbosa. Ele foi um elemento central, até porque ele era um grande representante de Minas, e Minas Gerais era um estado politicamente muito poderoso. Benedito Valadares vai desempenhar um papel que eu chamaria de sustentáculo político de Vargas antes do Estado Novo e ao longo do próprio Estado Novo. Mas Valadares esforçou-se pelas eleições. Não aceitou inicialmente a imposição de um governo ditatorial. As razões, o professor Antônio Barbosa explica. Ele sabe perfeitamente bem, ele é um político de outra geração, é diferente do que nós temos hoje, que para ter projeção nacional, para ter algum peso na política nacional, a primeira condição era defender os interesses de Minas Gerais. Numa época em que Minas disputa com São Paulo uma espécie de hegemonia nacional. E é isso que explica o fato de alguma hesitação num primeiro momento, mas a partir do instante em que ele sabe que as suas condições foram postas na mesa e elas serão atendidas por Vargas, ele dá apoio integral ao Estado Novo. Mineiro e ex-governador, o senador Antônio Anastasia conta que a rivalidade entre Minas Gerais e São Paulo era intensa naqueles anos, sobretudo por causa da Revolução Constitucionalista de 1932. Na década de 30, a rivalidade entre Minas e São Paulo foi grande, foi muito representativa, especialmente a partir de 32. Conta aqui em parênteses também, meu avô participou de 32 e me contava como, de fato, os paulistas invadiram, mataram vários prefeitos do sul de Minas, houve uma reação muito forte, ele participou com vários outros da reação da ocupação de Campinas, de Ribeirão Preto. Então houve ali uma guerra civil e havia esse ambiente de rancor entre os estados. Anastasia também fala sobre Benedito Valadares e o classifica como um político de seu tempo. O autoritarismo presente em Valadares é explicado por Anastasia não como uma característica de perseguição a adversários ou de intolerância, mas como algo presente e aceito nos anos 30, dado o radicalismo da época. Todos os políticos daquele tempo, segundo o senador, tinham essa marca. Era um homem com perfil autoritário, aliás, como praticamente todos naquele momento, porque tinha a visão ideológica que precisava de um Estado forte, mas não por maldade, por perseguição, por crueldade. O Benedito não tinha uma formação ideológica e a capacidade de conceber isso, mas tinha o perfil do mando político. Aliás, como característica da sua época, dos grandes coronéis. O cancelamento da eleição foi um reflexo das disputas políticas que incomodavam Getúlio. Os governadores de Pernambuco, Lima Cavalcante, e da Bahia, Juracy Magalhães, eram contrários a qualquer passo fora da Constituição. Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, era um ferrenho desafeto de Vargas e apoiava a candidatura de Arthur Bernardes, que, por sua vez, tinha apoio de várias forças políticas de São Paulo e também de Minas, como Antônio Carlos de Andrada. No dia 18 de outubro de 37, no entanto, Flores da Cunha renunciou ao governo gaúcho. Isso poucos dias após Getúlio Vargas tirar o comando da Brigada Militar Gaúcha do governo do estado e passá-lo para o Exército. Com a renúncia de Flores, assumiu Darcy Azambuja. Mas Vargas decretou a intervenção federal e nomeou o comandante do Exército na região, Daltro Filho, como interventor. Getúlio registrou a renúncia em seu diário. A renúncia do Flores teve uma larga repercussão no espírito público. Ainda é cedo para calcular o mal ou bem desse acontecimento. Estou convencido de que foi um bem. Nesse caldeirão, temperado ainda com os radicalismos integralistas e comunistas, Getúlio deu o golpe revogando a Constituição de 34 e cancelando as eleições. Mas qual foi o estopim, ou a desculpa, para que Getúlio Vargas impusesse uma nova Constituição? O professor Antônio Barbosa responde. O famoso Plano Cohen era uma peça de propaganda da direita organizada na ação integralista brasileira para mostrar ao povo como é que os comunistas faziam para tomar o poder. Vargas utilizou esse material como sendo algo descoberto pelo serviço de inteligência e mostrou ao Brasil que, da mesma forma que havia acontecido em 35, os comunistas estavam prestes a dar um novo golpe. Por isso, para salvar a sociedade brasileira de um golpe comunista, ele dava o golpe do Estado Novo. A descoberta do Plano Cohen gerou na imprensa manchetes que falavam do estado de apreensão no país com os fatos graves expostos. A primeira reação ao Plano Cohen foi a decretação do estado de guerra, aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 1º de outubro de 37, com 138 votos favoráveis e 52 contrários. No dia seguinte, foi a vez de o Senado chancelar o decreto de Vargas, com 21 votos favoráveis e 3 contrários.
O Jornal Diário de Notícias, do Rio, reconhecia a gravidade, mas em editorial no dia 1º de outubro de 1937, afirmava que o estado de guerra sepultaria a campanha presidencial porque proibia comícios e reuniões políticas. Havemos de dizer que ninguém mais acredita na utilidade da campanha, nos seus efeitos benéficos e no seu desenlace natural. O que se pode dizer é que, votado o novo estado de guerra, a Câmara destruirá irremediavelmente a esperança do pleito salvador do dia 3 de janeiro. O jornal Diário da Noite, também do Rio de Janeiro, falava em uma poderosa conspiração comunista no Brasil, e o ministro da Justiça, Macedo Soares, garantia na imprensa que o estado de guerra era uma situação urgente e que não atingiria a campanha presidencial. Ele garantia a eleição de janeiro de 1938. Mas as eleições não aconteceram. O golpe do Estado Novo veio antes, em 10 de novembro de 1937. O dia em que o Brasil caiu no autoritarismo é o tema da 4ª reportagem da série Estado Novo, 80 anos. Na primeira semana de novembro de 1937, a imprensa trazia diversos manifestos de grupos políticos em favor da candidatura presidencial de Armando Salles Oliveira. Os apoios vinham principalmente do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eram manifestações de alas do Partido Republicano Mineiro, da União Democrática Brasileira e do Partido Constitucionalista, entre outros. No dia 10 de novembro, o Jornal Diário de Notícias trazia um manifesto do Partido Constitucionalista de São Paulo que ressaltava a coerência política de Armando Salles, ex-governador do estado, que havia deixado o cargo para concorrer à presidência, mesmo sem o aval de Getúlio Vargas. Em suas memórias, o ex-governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, conta que a agitação na Câmara dos Deputados, por causa da candidatura de Armando Salles, acabou antecipando em 5 dias a decretação do Estado Novo. Inicialmente previsto para o dia 15 de novembro, data da proclamação da República, o golpe se deu no dia 10. Recebi telefonema do ministro Eurico Dutra pedindo-me falar ao presidente para abreviar o momento. Não podia mais conter os militares, dada a agitação reinante na Câmara em virtude da leitura do manifesto de Armando Salles. Telefonei ao Palácio do Catete, transmitindo ao presidente o que acabava de ouvir do ministro da Guerra. À noite, veio um cifrado do presidente. Divulgação notícia a que forçou precipitar movimento para amanhã. Getúlio Vargas. O manifesto lido na Câmara dos Deputados pelo deputado João Carlos Machado e escrito por Armando Salles tinha como título Aos Chefes Militares do Brasil. Era um alerta sobre o golpe que se aproximava e uma conclamação às Forças Armadas para que o impedissem. Em seu diário, Getúlio Vargas escreveu: Em vista disso, era preciso precipitar o movimento, aproveitando a surpresa. E assim se fez. Mandei chamar em seguida o chefe de polícia e o ministro da Justiça. Com este e o ministro da Guerra, combinamos todas as medidas. No dia seguinte, as 2 casas do Congresso amanheceram guardadas pela polícia. Assim, no dia 10 de novembro, estava decretado o Estado Novo. Do Palácio Guanabara, às 8 horas da noite, Vargas usou cadeia de rádio para anunciar um novo regime político, em transmissão pela rádio PRA2 do Ministério da Educação. Getúlio justificava como um momento de tomar decisões responsáveis, que afetavam as instituições e os métodos de governo. Era um momento de profunda perturbação política e de aspectos graves contra a ordem. Em tais circunstâncias, a capacidade de resistência do regime desaparece e a disputa pacífica das urnas é transportada para o campo da turbulência agressiva e dos choques armados. É dessa situação perigosa que nos vamos aproximando. Havia, nas palavras de Vargas, a degeneração da disputa política, que caminhava para a disputa armada. O presidente justificava a decisão pelo fato de os partidos não terem alcançado um consenso para a disputa presidencial que estava marcada para janeiro de 1938. A inércia do quadro político tradicional e a degenerescência dos partidos em clãs facciosos são fatores que levam necessariamente a armar o problema político
não em termos democráticos, mas em termos de violência e de guerra civil. O Estado Novo era, continuava Vargas, uma reação do governo às facções antidemocráticas que surgiam no mundo e que se estendiam até o Brasil. Era uma clara referência à ação integralista brasileira, inspirada no fascismo italiano, e à Aliança Nacional Libertadora, esta já fechada e que havia abrigado os partidários do comunismo. Mas também, o Estado Novo era uma ação preventiva contra o caudilismo dos estados, contra a transformação da política local em disputa armada. Os preparativos eleitorais foram substituídos em alguns estados pelos preparativos militares, agravando os prejuízos que já vinha sofrendo a nação em consequência da incerteza e instabilidade criadas pela agitação facciosa. O caudilismo regional, dissimulado sob a aparência de organização partidária, armava-se para impor à nação as suas decisões, constituindo-se assim em ameaça ofensiva à unidade nacional. Diante disso, Vargas explicava que o Brasil não tinha mecanismos para conter estes movimentos se mantivesse dentro das normas da Constituição de 34, criada numa realidade que já não existia. O Congresso, afirmava Getúlio, não havia dado conta de aprovar demandas como o Código Penal, as leis trabalhistas, os códigos das águas e do ar, entre outros. Não deixaram, entretanto, de ter andamento e aprovação medidas destinadas a favorecer interesses particulares, algumas evidentemente contrárias aos interesses nacionais, e por isso mesmo receberam o veto do Executivo. Vargas finalizava o anúncio da nova Constituição afirmando que a anterior, de 34, havia perdido o seu valor prático e a sua utilidade. Era o momento, nas palavras do presidente, de se preservar o país contra a desordem e o caos. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Restauremos a nação na sua autoridade e liberdade de ação. Estava decretado o Estado Novo. Até 1945, o Brasil viveria sob censura na imprensa, sem Congresso Nacional e sem garantias de direitos individuais. Para o professor Paulo Kramer, da Universidade de Brasília, o Estado Novo é mais um episódio da dificuldade crônica do Brasil de manter regimes representativos e democráticos. O Estado Novo é um episódio que, ao mesmo tempo, é uma manifestação dessa crônica dificuldade que o Brasil tem de estabelecer um sistema de representação de interesses. A prova dessa dificuldade são os vários episódios de interrupção da nossa vida democrática que nós tivemos no século passado. Um deles, o Estado Novo. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, afirma que o golpe do Estado Novo foi cirúrgico. Foi um golpe muito cirúrgico, um golpe incruento, muito cirúrgico, com apoio das Forças Armadas, contra o qual basicamente foram poucas reações. O anúncio do Estado Novo em cadeia de rádio mostra outra face de Vargas, a de um governante, o primeiro da história brasileira, que entendia a imprensa como uma arma importante na propagação de suas ideias. A criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, dirigido por Lourival Fontes, e o encampamento da Rádio Nacional do Rio de Janeiro foram atos com o objetivo de garantir que a propaganda varguista seria espalhada pelo país. Vargas seguia o exemplo de Mussolini, Hitler e Franklin Roosevelt, que da mesma forma usaram o rádio como uma poderosa arma de propaganda político-ideológica, como explica o professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília. Getúlio é o nosso primeiro governante a compreender a força dos meios de comunicação, especialmente o rádio. Naquele momento, o rádio é um instrumento valiosíssimo, revolucionário, e ele vai fazer uso disso admiravelmente bem, inclusive fazendo um ato de violência, encampando a Rádio Nacional, que pertencia ao grupo À Noite, tornou-a oficial para ser a voz, literalmente a voz do Brasil, que seria a voz de Vargas. O Estado Novo durou até 1945. Terminaria com o final da Segunda Guerra Mundial, vítima de uma contradição. Ao mesmo tempo em que se aliou às potências que lutavam contra o totalitarismo na Europa, enviando tropas para o território europeu que combateram as forças italianas e alemãs, Vargas mantinha no Brasil um regime autoritário, inspirado no fascismo de Mussolini. A questão era como as Forças Armadas lutavam pela democracia lá fora, enquanto o país vivia sob censura e autoritarismo.
Essa contradição e a perda de apoio levaram à deposição de Vargas em 29 de outubro de 45. No quinto e último episódio da série Estado Novo, 80 anos, vamos falar sobre os personagens que auxiliaram Vargas na decretação do governo autoritário. Nos dias que se seguiram ao da decretação do Estado Novo em 10 de novembro de 37, os jornais traziam as repercussões da decisão de Getúlio Vargas. O Correio Paulistano, de São Paulo, informava que o presidente havia recebido cumprimentos de todos os governadores, menos dos de Pernambuco, Lima Cavalcante, e da Bahia, Juracy Magalhães. Ambos renunciaram por não concordarem com a medida tomada por Getúlio. O jornal A Noite, do Rio de Janeiro, dava a notícia da nomeação de Amaral Peixoto como novo interventor do Rio e sobre a intervenção federal em Pernambuco e na Bahia. O jornal A Federação, do Partido Republicano Liberal do Rio Grande do Sul, declarava que o Estado Novo não era fascista nem nazista, mas brasileiro. Em Minas Gerais, o jornal A Tribuna de Uberlândia falava sobre as intervenções estaduais e trazia também um telegrama do governador Benedito Valadares, enviado ao prefeito, fechando a Câmara de Vereadores. Comunico-vos que, nos termos da nova Constituição, outorgada pelo presidente Getúlio Vargas, deve cessar o funcionamento do órgão do Poder Legislativo nos municípios até que seja novamente constituído. Deveis, pois, providenciar no sentido de ser cumprido, neste particular, o texto da nova Carta, agradecendo antes aos vereadores os serviços públicos prestados. Saudações, Benedito Valadares, governador do Estado de Minas Gerais. O Estado Novo era centralizador. Isso foi uma reação ao que Getúlio Vargas chamou de lutas políticas facciosas nos estados, que ameaçavam a unidade da federação. Era também autoritário, num período em que proliferavam os regimes totalitários. O professor da Universidade de Brasília, Paulo Kramer, explica a diferença entre totalitarismo e autoritarismo. O autoritarismo te proíbe de dizer. O totalitarismo te obriga a dizer. Enquanto os regimes autoritários estão interessados na desmobilização das massas, os regimes totalitários, eles procuram a extrema mobilização dessas mesmas massas sob o comando centralizado do Estado-partido, partido único. É isso, aliás, que aproxima exemplos tão polares, ou aparentemente tão polares, quanto a Alemanha de Hitler e a União Soviética de Stalin. O Estado Novo era, portanto, um regime autoritário, assim como todas as ditaduras que foram implantadas no Brasil desde a proclamação da República. Getúlio Vargas, para impor o Estado Novo, teve apoio político e dos militares. Ele sempre soube que precisava desse suporte para resolver o problema com os governadores que não apoiassem o Estado Novo, como foram os casos de Flores da Cunha, Juracy Magalhães e Lima Cavalcante. Getúlio era, segundo o professor Antônio Barbosa, um realista político. Vargas é profundamente realista. Eu diria mais, sem querer defendê-lo, o historiador não é juiz. Vargas é talvez o primeiro estadista que o Brasil teve. Estadista no sentido de homem de Estado. Ou seja, o sujeito que pensa no Estado antes de qualquer coisa. O centralismo autoritário de Getúlio do Estado Novo é a herança do positivismo gaúcho, como explica o professor Paulo Kramer. O Estado Novo é esse personalismo, o Estado Novo é esse corporativismo, quer dizer, essa visão de separar as categorias econômicas em categorias estanques, sem muita comunicação entre si, de forma que elas possam ser comandadas verticalmente pelo centro estatal. E nisso, o Getúlio, ele é herdeiro de uma tradição anterior, que é o positivismo gaúcho de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. O autoritarismo do Estado Novo era ideológico e seu principal mentor foi Francisco Campos. Jurista e político, Campos foi incumbido por Getúlio Vargas de escrever a nova Constituição. Era ministro da Justiça, cargo no qual permaneceu de 37 a 42. Fora também deputado federal entre 1921 e 26, época em que se posicionou contra as revoltas tenentistas. Era, por ideologia, contra a democracia. Não acreditava no funcionamento desse regime no Brasil. O professor Antônio Barbosa, da Universidade de Brasília, explica. Um homem inteligentíssimo, um jurista extraordinário, mas dizia que toda vez que o cérebro de Francisco Campos funcionava, a democracia entrava em curto-circuito. Ou seja, ele era ideológica, doutrinária e filosoficamente um autoritário. Ele acreditava que um país atrasado como o Brasil só poderia romper esse cárcere do atraso por meio de um governo forte. O posicionamento de Chico Ciência, como era conhecido Francisco Campos, coincidia com o de Getúlio Vargas.
Mineiro, Campos havia sido deputado pelo Partido Republicano de seu estado. Apesar de ser o autor da Constituição do Estado Novo, depois de sair do Ministério da Justiça em 1942, aderiu em 1944 aos movimentos que queriam depor Getúlio Vargas e negou que a Constituição escrita por ele fosse fascista. O senador mineiro Antônio Anastasia, do PSDB, fala sobre Francisco Campos. O ideólogo do Estado Novo, já que era o ministro da Justiça, e redigiu a Constituição de 37, chamada Polaca. Professor de Direito renomado, um trabalhador incansável, e prestou seus serviços ao governo naquela visão. Um homem intelectualmente muito preparado, com uma imagem muito boa no Estado, mas nunca foi popular ou simpático. É muito fechado, de bastidor também, tanto que ele não tinha nenhum apelo popular, não tinha pretensões eleitorais, mas influenciava muito. Mas o professor Antônio Barbosa pondera que o autoritarismo de Francisco Campos precisa ser analisado sob a ótica do tempo em que ele viveu. É claro que eu tenho que entender Francisco Campos no seu tempo. E se nós raciocinarmos em termos de 30, da década de 30, eu tenho que entender que naquele momento a democracia está em baixa, ninguém está disposto a defendê-la. Para ele foi ótimo, porque o espírito político de Francisco Campos era do autoritarismo. E isso estava em voga naquela época. Getúlio Vargas foi deposto em 29 de outubro de 1945. Como não havia vice-presidente no Estado Novo, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumir a presidência e conduzir as eleições de 2 de dezembro de 45, quando seriam eleitos o presidente da República e a Assembleia Constituinte. 2 dias antes da eleição, Linhares fez um pronunciamento em rede de rádio para todo o país, falando sobre as eleições, garantindo que estas seriam livres e sem fraudes. A eleição para presidente da República ocorre desta vez em que haja um candidato oficial e um candidato de oposição, que vão submeter-se à escolha do eleitorado, procedem da vontade popular. A eleição é livre. Pouco mais de 6 milhões de brasileiros votaram. Das urnas, saiu vencedor o Marechal Eurico Gaspar Dutra, ministro da Guerra de Getúlio Vargas à época da imposição do Estado Novo. O Brasil começaria com ele um período democrático que duraria até 1º de abril de 1964, quando João Goulart seria deposto e os militares assumiriam o poder.